Capítulo 107. Ele a chama para fugir com ele, mas ela diz que não poderia fazer isso com seu pai, além de continuar amando para sempre Álvaro. Ela pede licença e ele cai em prantos. Raimundo acode Martinho enquanto Rosa comemora por André ter conseguido fugir. Ela chama o capataz de bobão. André continua fugindo. Isaura caminha tristemente pela cozinha, relembrando as juras de amor que Álvaro lhe declarou e a promessa de que voltaria para buscá-la. Ela se entristece. Sebastião torce para que os capitães do mato tragam Rosa rapidamente e Helena ouve a conversa. Paulo diz que achou um método de dobrar sua esposa e se trata de deixá-la com fome. Sebastião diz que isso não será possível, pois convidou Gertrudes para jantar. O médico afirma ser uma lástima, pois a matriarca e a condessa não têm simpatia por ele. O coronel deixa claro que é bom que ele vá se habituando com a ideia, pois por sua vontade, a presença de Gioconda em sua casa será constante. O médico debocha e propõe um jejum para Helena até que ela queira satisfazê-lo. A jovem fica desacreditada. Tomásia conta que escreveu e mandou a mensagem de telégrafo para Álvaro lhe dar uma explicação sobre o descaso com Isaura. Gioconda desaprova os atos da filha e diz que cuidará de sua própria vida, alegando que não a esperem para jantar, pois foi convidada por Sebastião. A filha comenta que a mãe está vivendo a felicidade e a matriarca afirma que não deixará que nada nem ninguém a atrapalhe. Diogo diz querer ter a sorte de sua tia em poder estar perto de Helena, mas Gioconda o aconselha a esquecê-la, pois agora é uma mulher casada. O sobrinho diz que não pode deixá-la sendo forçada pelo maldito Paulo. Tomásia concorda e diz que foi a própria mãe quem contou que Helena chegou totalmente forçada em casa pelo marido. Diogo também conta que seus amigos ouviram os capitães do mato confirmando tudo. Gioconda diz que o sobrinho deveria se conformar, mas ele afirma que enquanto viver não se acostumará com a ideia. A matriarca diz estar bastante preocupada com seu filho, que se tranca no quarto. Tomásia diz que o primo tem razão de lutar por seu amor enquanto puder e ele garante que fugirá com Helena na primeira oportunidade que tiver. Henrique diz que Isaura o enganou com sua aparência angelical, mas Malvina afirma que ele foi bem abusado e que por isso quer se livrar dela o mais rápido possível. Leôncio espera que Henrique vá embora logo, alegando que ele não sabe se comportar como uma visita educada. O maldito entra na cozinha e questiona por que a escrava não está trabalhando. Ele a levanta e percebe que está bastante febril. Leôncio questiona o que está sentindo. Ela afirma não saber o que sente. Leôncio afirma que isso é culpa dela por ter sido bastante rebelde e questiona se está com tosse. Ela afirma que não, e que está cansada e febril. Ele comemora por não ter pego a doença de Almeida. Ela afirma que faz muito tempo da morte do comendador. Ele afirma que ela deve ter pego alguma doença e que não deve ser febre amarela, pois conhece os sintomas. Também diz que amanhã já estará bem. Ele diz que já viu bastante gente doente. Ela diz que o que mais sente é a dor na alma e a tristeza lhe consumindo. Leôncio afirma que, se ela não fosse teimosa, já estaria levando uma vida de princesa nesta casa. Isaura deixa claro que não está fingindo e que está realmente doente. Ele afirma que a doença que ela está tendo é a melancolia por ter sido abandonada por seu amor. Também diz que irá querer jantar no horário de sempre, sem atrasos, e garante que curará a melancolia dela com trabalho. A escrava tenta se levantar, mas não tem forças suficientes para tal ato. Henrique diz que prefere ir embora logo, pois não consegue ficar no mesmo teto de alguém que tanto despreza. Leôncio questiona se é ele quem o despreza, mas o mocinho garante que o desprezo que sente por ele é muito maior. O malvado então entende que ele estava falando da escrava, que não lhe aceita de forma alguma. Malvina o repreende, mas Henrique releva, dizendo que já partirá. A irmã se despede. O mocinho se despede do cunhado. Malvina diz que seu marido persegue seu irmão, mas o capeta relembra tudo que Henrique já fez para lhe prejudicar. A sinhá diz que ele deve esquecer o passado e relembra que ele a maltratava, mas ele aceita o conselho e diz que agora está lhe enchendo de carinho. Ela confirma e diz que o casamento de Isaura é para agradá-la. Ele confirma e conta que Isaura inventou febre. A esposa diz que devem chamar Paulo, mas ele afirma que não passa de uma febrezinha. Malvina aconselha que chamem o médico para averiguar.
Isaura quase derruba a bacia por causa da fraqueza na cozinha. Leôncio diz que a própria natureza trará cura para a escrava, mas Malvina afirma que não irá querer adiar o casamento, pois quer ver Isaura bem longe o mais rápido possível. Francisco entrega uma mensagem do coronel. Malvina fica triste por saber que Helena foi capturada por Paulo e que foram convidados para visitá-los. Leôncio diz que não irá, pois é maltratado por seu sogro. Malvina diz que, diferentemente do que pensavam, Helena não estava com Diogo. Leôncio diz que o médico está morto e a sinhá fica horrorizada. Francisco conta que Diogo voltou para a casa da condessa, pois sobreviveu à emboscada. Leôncio diz ser inacreditável essa situação. Malvina percebe que ele ficou furioso, mas o imprestável diz que não passa de uma impressão. Malvina espera que ele não tenha nada a ver com essa emboscada, enquanto ele pede que ela não seja estressada. Francisco conta que Rosa fugiu para o quilombo, mas que Sebastião já contratou capitães do mato para capturá-la. Malvina diz que, por ela, Rosa continuaria no quilombo e assim que visitar sua irmã, trará Paulo para examinar Isaura. Leôncio pede que deixe o médico cuidando de Helena, pois Isaura se cuidará sozinha, proibindo-a de mimar a escrava. Em nome de todos, Sebastião diz ser uma satisfação receber sua amada para jantar. Helena diz ser uma pena ela não trazer Diogo consigo. Paulo se incomoda. Gioconda diz sentir muito, mas afirma que não tem a intenção de fazer nada que desagrade Sebastião. O coronel fica bastante feliz e diz que sua filha deveria seguir o exemplo de Gioconda. A jovem diz que seguirá o exemplo da matriarca em amar por toda a vida um homem que não é seu marido. Sebastião a repreende. Paulo diz que irá tomá-la, mas Helena ameaça deixá-lo cego e inútil. Paulo desconversa, dizendo que sua esposa é doce e suave, enquanto Sebastião pede que ela se comporte. Gioconda diz entendê-la, mas o coronel pede que tornem o jantar bastante agradável. Helena elogia o jantar. Paulo manda o escravo retirar o prato de Helena. A jovem exige que o pai mande o escravo voltar com seu prato. O médico conta que já foi tudo combinado e que ela está proibida de comer um grão de arroz se quer até aprender a se comportar como deve. Helena fica chocada, mas afirma que morrerá de fome, porém não deixará que a toque. Tomásia explica a rota de fuga para Diogo. O primo questiona se o coração dela continua enlutado pelo conde. Ela responde que está sonhando com amores, mas que ainda não falaram em casamento. Diogo fica feliz e a parabeniza. A condessa diz que não há coisa melhor que amar e ser amada. Ele questiona quem é o Felizardo e ela responde que é Miguel, pai de Isaura, mas que infelizmente está preso. Diogo a parabeniza mais uma vez enquanto ela torce para que dê certo a fuga com a amada. Miguel conta para o sargento que disse tudo o que sentia pela condessa para a própria. Aloísio diz que chegou o momento de acabar com toda a tristeza e que logo estará livre. Helena diz que se ela não pode comer, ele também não. Paulo diz que pode lhe dar uma lição. Ela afirma que se trancará em seu quarto armada, pronta para perfurá-lo, e lhe joga arroz na cara. Gioconda impede que Sebastião seja rude com a filha. Paulo diz que a fome será uma ótima professora de educação e boas maneiras para Helena, e a impede de tomar suco. Belchior examina Isaura e percebe que ela está morrendo de febre. Ela afirma que Leôncio acha que não passa de um pretexto para não trabalhar. Ele afirma que ela precisa se cuidar. Ela afirma que precisa terminar seu serviço, mas que não aguenta de dor de cabeça, alegando que todo o seu corpo dói. Ele diz que fará o serviço por ela, mas teme que seja uma doença perigosa. Ela afirma que não tem mais vontade de viver. Ele pede que não fique assim. Paulo diz que ela não comerá até que se comporte como uma esposa normal. Ela afirma que comerá com as mãos, como uma escrava, mas o pai a impede, dizendo que não são modos à frente de uma visita. Helena pede ajuda a Gioconda. A matriarca afirma que o marido tem direitos, mas não concorda com o sofrimento dela. A jovem pede que avise a Diogo que quer fugir. Paulo questiona se ela quer o tirar do sério. Sebastião diz que ela está pedindo para apanhar. Helena diz que pouco se importa e que é melhor morrer do que deixá-lo tocá-la. Gioconda questiona se é necessária tanta ruindade, mas Paulo afirma que tem suas necessidades. A matriarca pede que o coronel não permita um disparate desses.
Belchior diz que ela não pode morrer, pois irão casar, mas ela afirma que sua alma está sendo consumida e que sente um lugar vazio. Ele afirma que ela deveria estar satisfeita em se casar com ele por ser um homem bom. Ela diz que ele merece alguém que o ame verdadeiramente, e não um casamento de farsa. Ela diz que essa tristeza não tem fim. Pedrinho diz sentir bastante saudade de Isaura e Álvaro concorda. Perpétua elogia a moça. Pedrinho pede que o leve para morar com eles após o casamento. Perpétua questiona se ele não gosta de morar com ela. Ele afirma que sim. Álvaro diz que planeja um futuro brilhante para o menino. Perpétua conta que ele se aplicou bastante aos estudos. Pedrinho diz que cuidou bastante dela. Estela cumprimenta seus filhos. Branca conta como foi a viagem. Geraldo conta que foram até a corte. Branca questiona se Álvaro está em Águas Lindas. Estela conta que Perpétua está mal com a febre amarela. A filha diz que a visitarão rapidamente, mas Geraldo diz que hoje descansará, pensando em Malvina. Estela percebe que o filho continua apaixonado. Ele diz que um dia ela perceberá o amor que perdeu e se retira para dormir. Branca aproveita a retirada do irmão e começa a contar para sua mãe o plano de falsificar a carta de Álvaro para dizer que o mocinho irá se casar com ela, enquanto a escrava se casará com Belchior. Flor Delis fica impressionada ao ver que chegou uma carta para Serafina. Violeta conta que há 7 anos ela não desce as escadas. Margarida diz que queria saber mais da vida da patroa. As duas contam que o amado dela morreu em cima dela e que só deixa Violeta entrar em seu quarto. Serafina as cumprimenta e diz que deveriam estar trabalhando ao invés de falando de sua vida e de seu amor. Ela afirma que seu luto acabou. Violeta festeja. A patroa conta que seu marido lhe disse que arrumaria outra no céu enquanto ela arruma outro na terra. Violeta entrega a carta. Serafina se abala com a carta e Violeta questiona o que há nela. A madrinha pega a mão da afilhada e conta que a carta é da mãe dela. Violeta questiona se ela sabia o tempo todo quem era sua mãe. Serafina conta que ela não queria que soubesse, mas agora quer que saiba. Violeta pede que conte quem é sua mãe. Malvina questiona o que Isaura está sentindo, mas Leôncio diz que não passa de showzinho barato. A Sinhá diz que mandará avisar a Paulo para que venha. A escrava diz que não é necessário. Malvina diz que está muito grave, enquanto Leôncio diz que receitará mais trabalho para que ela melhore de uma vez. Malvina questiona se ele está louco e que não está vendo que ela está doente. Leôncio diz que escrava não precisa de médico. Isaura desmaia. Malvina grita para que Francisco e Belchior acudam. Leôncio exige que Isaura pare com o fingimento. Helena diz não saber quem é mais infeliz, ela ou Isaura. Sebastião ama essa situação. Gioconda diz que eles continuam discordando mesmo após décadas. O coronel explica seus motivos. Paulo diz que Belchior tirou a sorte grande. Helena diz que ela e Isaura mereciam uma sorte melhor. Sebastião sai para ver quem chegou. Paulo questiona se ela levará o recado para Diogo. A matriarca diz que pensará sobre o assunto. Helena súplica ajuda, mas Paulo diz que seria uma falta de respeito. Gioconda diz que respeito se conquista e afirma que o marido vai muito mal. Sebastião conta que Rosa voltou. Malvina diz que ela está morrendo de exaustão e grita por Francisco e Belchior. Leôncio diz se irritar por tudo isso ser culpa de Álvaro. Belchior chega e pergunta o que fizeram com sua amada. Francisco questiona o que aconteceu. Malvina pede que levem Isaura até seu antigo quarto para descansar e exige que seu marido não a contrarie. Belchior comenta que ela está ardendo em febre. Belchior e Francisco a levam. Malvina diz que mandarão preparar o caldo. Leôncio diz que a escrava deveria ser tratada como qualquer outra escrava da senzala. Malvina afirma que qualquer escrava deveria ser tratada como os da Casa Grande. Eles a põem na cama e Belchior começa a lamentar. Francisco diz que ela nunca tem descanso. Belchior diz que dará uma vida boa para ela. Francisco diz que pode chamar Paulo, mas Leôncio diz que Isaura não tem doença alguma. Malvina diz que não custa nada. Leôncio diz que dará mau costume aos outros escravos e Francisco concorda. Ele diz que se não houver melhora,
Aí sim chamarão o médico.